Roberto, Barulho. barulho. Olá, olá, voltamos. Boa tarde, eu sou Ana Karina Luna, nunca me apresentei, aí no último eu me apresento, né? Porque eu não sei quem vai ver depois disso. Então eu estou aqui com Alice Barros, curadora que vocês acabaram de ver, estava conversando com ela, e a Ana Luísa Barghan. Me explique logo como é que se fala o seu último nome. Barghan. Barghan, porque é um nome em inglês? Não. Porque parece um nome É em um nome inglês. artístico. Massa. Meu nome Depois é- eu quero saber, Tá então, bom. esse detalhe. Tá bom. Ana Luísa, que é a criadora dessa obra que está aqui atrás da gente. Enorme, uma obra super grande. Eu acho que é a maior obra aqui da exposição. será? É, nas dimensões, mais longa, é é. a mais longa, né? A mais 9 longa. metros. E aí a gente teve essa surpresinha, porque a gente achou que já tínhamos feito todas as entrevistas, embora com pena, porque ainda ficaram artistas. Então hoje a gente está trazendo uma surpresinha para vocês com a Ana Luísa. Vamos bater um papo aqui sobre essa obra que o nome é As Franjas do Mar. É isso? As Franjas do Mar? Certo? Bom, primeiro deixa eu ver o que é que eu quero falar. Quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade, poste aí. A gente vai olhando de vez em quando, a gente está batendo aqui o papo, mas vamos olhando. Cadê o nosso o nosso drinkzinho, né, para fazer a nossa brindagem, porque a gente aqui brindar essa última artista que veio aqui, Ana Luísa, né? Você brinda com a mão, Ana Luísa, assim. Você brinda com a sua obra, já tá aí quanto a água, Né? a água que Brinda só. com a mão. Então, minha gente, a gente está aqui fechando essa exposição definitivamente. Hoje é o último dia. Quer dizer, já está fechada, né, na realidade. A gente está aqui. Fechou no sábado, né? É, então um brinde ao mar, Odoiá, a rainha do mar, um brinde às flores brancas, um brinde à vida, um brinde à poesia, ao amor, As às espumas. espumas. As Olha espumas. só. Isso foi. Que palavras tem na música que você gosta? Assim? Você lembra de alguma palavra? Não, da música. Tem muitas, né? Tem profundeza. Profundeza, a profundeza. Sonhos. Aos sonhos, Paisagem. essas paisagens, as areias, né? Beira do mar mesmo. Sim, adoro. É. Gente, Peixes. Esse ritual, né, de celebração, de brindar e de entregar também ao céu, né, para que sejam abençoadas assim todas as coisas que nós vamos comer e beber. Então, tomai e comei todos vós, pois essa poesia é o nosso sangue entregue a vós. ui! Vamos lá, primeiro eu quero saber o seguinte. Como foi que você chegou nesse nome? Barghan. Barghan. Ana Luísa Barghan. Meu nome é Ana Luísa Barros Gameleira. Aí eu fracionei os iniciais, porque eu precisava de um nome artístico. Eu consegui o nome em 2011, quando eu fiz minha primeira exposição de fotografia, mas eu atuo na área de visuais desde 2001. A minha exposição foi em 2001, mas em 2011 eu fiz essa exposição junto com mais duas amigas, e aí eu estava procurando um nome artístico para mim. Eu tinha essa inquietação porque eu achava que o nome era muito longo, meu nome, né? Barros Gameleira. Barros Gameleira, muito grande, muito formal, e não queria uma coisa formal, e foi assim que eu acho que a ideia, inclusive, ela veio já pronta. Sim. Aí eu estava pensando nesse meu sobrenome e esse nome apareceu, e realmente para mim fazia sentido. Perfeito. Eu já tinha dito, acho que ela é descendente de inglês, alguma coisa assim, Agora porque tem- lembra, tem Broham, Sim, né, em inglês. Agora tem muitos nomes parecidos, assim, vários nomes, né, em inglês parecidos com Barghan. Tem algumas pessoas que chamam Barghan, outros falam Barghan, então, mas é Barghan. Ana, aí, como é que você gosta de ser chamada? Ana Luísa? Ana. Ana, pronto. Me conte como foi esse convite da Alice para você. Como foi que chegou para você? Eu e a Alice, a gente se conheceu, né, em 2000
2018. Sim, você estava dizendo que conheceu a Alice. Em 2018, Sim. no Salão Internacional de Arte Contemporânea de Alagoas, onde eu estava com outra instalação aqui, e a Alice e o Roberto, que é o esposo dela, também curador, estavam Trabalhando a na montagem dessa exposição. dessa exposição. E aí, foi o mesmo processo que aconteceu com as Franjas do Mar. Eu vim para aqui, para a galeria, e eu montei essa instalação aqui. As Franjas do Mar, a gente tomou, né, um tempo, ela é uma obra maior. A gente levou 1 mês e meio para montar ela aqui. Essa outra, a gente passou... Peraí, essa foi 1 mês e meio? 1 mês e meio. Foi mesmo? Entre a captação de, Poxa, de materiais. até último. Pois é, isso é uma parte bem interessante, porque ela montou, eu vi aqui, assim, ela trabalhou muito aqui, né, na própria exposição. Até eu perguntei, por que você está montando aqui? Sim. Né? E vocês estão, porque aqui é mais fácil para eu conseguir terminar a obra, né? Eu moro em apartamento, né? Mas eu trabalho com instalação, então sempre eu tenho que estar em lugares mais amplos para poder Sim. fazer o trabalho. Sim. Então, essa outra instalação que eu fiz, eu fiquei 5 dias aqui com eles, e eles também, como eles estavam na montagem, né, foi a oportunidade que a gente teve de se conhecer e a gente trocar ideia, a gente passar a ter um contato maior, porque esses dias que a gente ficou aqui, eu fiquei trabalhando, né, bem focada nessa instalação, enquanto eles estavam fazendo a montagem do restante da exposição. E aí, de lá para cá, a gente vinha sempre conversando, a gente gosta muito de conversar, tem muitas afinidades, né, Luiz? E aí a gente foi amadurecendo algumas ideias, até que chegou o convite, né, em março, acho que foi. Foi em março. Foi em março. E aí... Foi no começo, no comecinho de março, chegou o convite para participar da parte cromática. Eu tinha... quando a Alice me falou, ela disse, não, eu queria que você participasse como uma instalação, né? Eu não fazia a mínima ideia do que era, mas como ela me falou da proposta, que seria uma música, eu acho que eu ainda passei uns 2 dias pensando no que música trabalhar. Eu cheguei a pensar em alguma outra, mas aí, por uma questão mesmo de montagem mesmo, de como é que seria, pelo tempo a gente não conseguiria, né? Sério? Seria maior do que essa? Bem Poxa! maior. E aí, a Alice falou, a gente só tem 1 mês e meio. Aí eu falei, bom, para mim já tinha sido um desafio fazer essa, mas eu falei, bom, então eu vou deixar essa guardada, a gente pode trazer ela em outro momento. Peraí, como assim? Fazer essa, a outra, não a essa? Outra, a outra, tá. Em outro momento. Como era o nome dela? Tinha nome Não, essa? não tinha. Aí eu cheguei aí cheguei a conversar com a Alice sobre essa possibilidade da gente, se não, realmente não houvesse, eu teria que trabalhar outra. Aí foi quando eu comecei a pensar em outras músicas, mas nada encaixava, né? Eu estava pensando, eu gosto muito de música, e eu, assim, particularmente, sou uma pessoa que eu não só ouço, eu sinto música, né? Eu sou uma pessoa muito sensorial, muito emotiva. Então, a música, para mim, ela assim, transcende, é uma coisa, para mim, muito importante, assim, eu trabalho várias questões. Mas você não é canceriana? Não. E aí eu estava falando com ela, eu falei, bom, eu vou pensar, vamos ver o que aqui, se aparece outra ideia. Mas aí a Alice, ela gosta muito de Zé Ramalho, e ela ouvia muito Zé Ramalho, e ela falou, Ana, tem uma música que eu acho que é a tua cara, eu acho que tem muito a ver com você. Como a gente está muito próximo, assim, de um tempo para cá, a gente tem conversado bastante, e a Alice a gente compartilha um pouco da vida da gente, e ela sabe da minha trajetória e do momento que eu estou vivendo agora. Sim, né? sim. A pandemia em si, ela me trouxe assim, como é que foi um empurrão para um processo que já estava acontecendo em mim, né? Já deve ter uns 3 anos, mais ou menos, quando eu terminei a faculdade de arquitetura, e aí de lá para cá eu vim trabalhando essas questões internas, mas estava vindo muito lentamente, né? Mas aí foi mudança de área de trabalho, foi uma série de coisas que eu estava querendo já implantar e fazer, algumas ideias colocar em prática. E aí quando a pandemia chegou, eu falei, pronto, então eu acho que agora eu consigo parar e fazer um panorama, né, do que eu estou precisando mexer agora. Eu não esperava, assim, eu sabia que a pandemia ia demorar, eu sentia que era uma coisa que ia se arrastar. Sim. Porque pela dimensão, a gente não está numa situação hoje que ela é pontual, ela é mundial. Então era uma coisa que
eu sabia que ia demorar. Aí eu comecei a me programar para isso. Eu falei, bom, eu tenho que me estruturar para em casa eu começar a pensar em coisas que eu posso colocar em prática, sem sair de casa, né? Mas assim, comecei a montar, comecei a fazer cursos, fazer algumas outras coisas em casa. E aí quando a Alice falou da exposição, eu passei o ano todo, né, trabalhando nesse processo interno. Mas aí quando ela me falou, eu falei, bom, eu acho que agora é o momento de eu sair de casa, porque ainda continuava o medo, né? Quando a Alice falou, eu tinha alertado ela, inclusive, eu falei, Alice, a gente vai pegar exatamente o período de pico, que foi abril, né? Abril desse ano. E aí eu falei, é muito assustador assim para mim, mas eu quero passar por essa experiência porque ela está me desafiando a sair dessa zona, né, que eu venho trabalhando há um ano. Então, essas coisas que eu venho pensando, eu preciso colocar em prática. Sim. E na verdade, assim, o ambiente para trabalho aqui na galeria aconteceu assim, de forma praticamente o isolamento, né? Sim. Porque nós não tínhamos contato assim com o público, o teatro estava fechado, tudo fechado, e nós ficamos assim, aqui montando, né, configurando a exposição, mas assim, pontualmente vinha alguém porque vinha deixar uma obra, vinha entregar assim um material, mas assim, nós não tivemos aglomeração aqui na galeria. Em nenhum momento assim, né, isso aconteceu, a gente teve todos os cuidados até. Sim, a minha preocupação na época era porque a gente ia passar por um processo, eu pelo menos, ia passar por um processo de sair de casa para eu montar a obra nesse mês e meio. A gente precisou sair para arrecadar junto, e aí coletar materiais. Tinha isso. Muito contato, né? Quando eu pensei com ela, eu falei, Alice, a obra é grande, eu tenho um material relativamente, assim, volume de material muito grande, que a gente vai precisar fazer, mas eu quero iniciar com campanha. Inclusive, falando sobre a campanha, é uma coisa interessante de falar, porque surgiu a ideia de fazer, né, com as tonalidades dos jeans, mas eu queria que fosse uma coisa que envolvesse a comunidade. E as pessoas nesse período agora, por exemplo, todas elas estão, né, na verdade, reclusas em casa. Então, assim, a gente sabe que mesmo com essas saídas esporádicas ou não, já tem pessoas também que estão, né, trabalhando, que estão tendo vida normal, saindo, mas eu queria incluir as pessoas na história, né? Então, uma forma que eu pensei em fazer isso foi, bom, a galeria está parada, as pessoas não estão podendo visitar, mas tem uma coisa que elas podem fazer, que elas podem colaborar com a produção da arte. Sim. Aí deixa eu só interromper. Não sei se vocês entenderam, mas esses tubos aqui atrás estão forrados com jeans. Deixa eu fazer assim, tem de todas as cores. Inclusive eu cheguei um dia aqui e estava tudo no chão, os pedaços organizados em cores. A gente tem essas imagens. Em tons, né? Acho que no teu Instagram, né? Sim. Então estava tudo assim, ali já eram peças que você já tinha recolhido, né? Foi interessante porque assim, o meu processo ele é muito orgânico, muito intuitivo. Todos os meus trabalhos, eu não estabeleço metricamente, assim, né, cartesianamente, tudo que eu vou fazer. Uma parte disso eu deixo no fluxo. Então, uma coisa que eu vinha comentando com a Alice, a gente começa a campanha e arrecada, faz o levantamento desses jeans. E teve um dia que foi incrível, assim, praticamente a gente ficava tardes, noites e madrugadas aqui. Né, eu viver daqui, né? Eu sempre falava, Ana, eu falei, estou morando na galeria. A galeria, nesse momento, né, de montagem, de configuração da exposição e tal, e construção da obra, As Franjas do Mar, a galeria se transformou numa casa ateliê. Entendeu? A gente trouxe, né, a gente veio trazendo os materiais e também ficava por aqui, só ia para casa mesmo para tomar banho e dormir, assim, e voltar. E o que foi interessante foi que nesse período que a gente começou a fazer,
Tira isso, só para... Minha gente, não sei se vocês sabem, mas quem não quiser ver os comentários pode bater na tela. Eu acho que todo mundo sabe isso, mas eu mesma não sabia até pouco tempo. Toca na tela que os comentários desaparecem. Então, aí nesse processo da gente fazer essa captação, tem sempre aquela questão das pessoas entregarem material, outras demorarem um pouco mais para entregarem. Mas com o que a gente pegou inicialmente, eu falei, Alice, vamos fazer esse levantamento e a gente já faz os cortes todos. Então acho que foi um sábado, não foi, Alice? Ficou eu, ela e Robertson aqui até madrugada, 2 horas da manhã, a gente cortando todas as calças. Cortando com tesoura, cortando com peixeira, com faca, com tudo. Para resolver o mais rápido possível, porque a gente precisava alinhar essas tonalidades. Sim. E era o quê? Jeans, calças, mas a maioria era calças ou tinha outras coisas? Eu pedi todo tipo de jeans, né? Veio vestido, veio bermuda, veio calça, veio shopping. Mas a prioridade foi o seguinte, eu falei, bom, a gente corta todas as calças, porque são as peças que têm a maior extensão, né, de jeans. E aí, se faltar, a gente recorre às outras peças. Porque aí, se não faltasse, a gente entregaria na doação, porque foi parte do processo também. Inclusive, a gente ainda vai entregar esse material, mas ele já está todo separado, já está todo cortado. Mas veio o quê? Saia, jaqueta jeans? Colete. Inclusive, assim, até sobretudo veio. Foi. Inclusive, assim, a gente quer agradecer as doações que vieram de roupas e tal. Além do jeans, vieram outras roupas que a gente vai poder doar às pessoas que estão, nesse momento, assim, precisando, com necessidades. Então, já me veio, eu queria já entrar na brisa aqui, né, como diz a história, entrar na brisa. Porque me veio uma coisa o seguinte, que interessante, quer dizer, você estava recolhendo jeans, né, das pessoas, que é um material que, pelo menos na minha cabeça, eu sempre conectei muito com o americano, porque eu acho que foram eles que inventaram, não tenho certeza, mas eles inventaram. Os operários americanos. Né? E tem assim, não é nem moda, é parte da cultura deles. Eu lembro quando eu fui pra lá, namorado, não sei o que, eles tinham uma coisa assim, eu tenho que ter, eu tenho esse que é assim, eu tenho esse que é assim. Tinha uma verdadeira, que aqui a gente vai, compra, mas eles tinham, né? Eles tinham como a gente tem, todo mundo tem que ter cueca, todo mundo tem que ter calcinha, né? Eles tinham como se fosse uma coisa assim, entendeu? Que eles têm que ter e compram na maior facilidade. Tipo, não, eu vou ali no shopping comprar um jeans, assim, porque você não pode ficar sem. E a gente usa, né, aqui, mas é um material mais, assim, mais duro, mais quente, mais rústico, né? Que a coisa do imperialismo terminou, né? Inclusive você está com uma máscara jeans, agora que eu estou vendo, né? E assim, a impressão que me dá é que interessante, né? Porque reciclou um material, que é um material que foi inventado, tem muito a ver com o trabalho, né? Eles foram inventados para protegê-los e o frio também, aquela história toda, né? E aí jogou de volta como se fosse da natureza, né? Que assim, eu adorei essa parte porque eu nem uso calça, né? Eu deixei de usar calça faz um tempão, assim. Não virei crente, não foi isso. Mas, tô brincando, minha gente. Mas, assim, eu deixei, mesmo lá no frio, e acho que eu fiquei com trauma de coisa que me aperta, assim. Quando eu era pequena, era muita roupa que me apertava, sabe? Aí teve uma hora que eu disse, chega, não quero mais nenhuma roupa que... Mas, muito interessante, pra mim tem quase que uma regurgitação imperialista aí, sabe? Tipo assim, pegando do império e jogando, né? E transformando em mar. E também o contrário, que a gente tem, as coisas que a gente tem jogado no mar, que não é para jogar no mar, né? Sim. O trabalho em si, né, as instalações, eu acho interessante, assim, todas as vezes que eu trabalho com os materiais, né? Eu penso muito nessa questão da gente reutilizar ou dar um novo significado para as coisas, porque, por exemplo, o jeans, ele tem essa coisa também da resistência. Sim, durabilidade. Né? Da durabilidade. Eu acho que, assim, quando eu pensei, né, inclusive na hora que eu estava processando a ideia, eu comentei com a Alice, disse, Alice, eu queria que fosse uma coisa com várias tonalidades, né? E aí, imediatamente, assim, veio a ideia, eu falei, se a gente fizesse uma campanha, né, que fosse de arrecadação de jeans, a gente fizesse essa doação. A gente estaria
juntando, né, as pessoas estariam colaborando com a arte, né, elas estariam fazendo parte disso, porque aqui cada pedacinho desse é um pedacinho de alguém. Sim. Né? Alguém cedeu, deu, né, a sua roupa para compor uma obra de arte. Então, assim, essa ressignificação eu achei muito importante fazer. E também ter esse cuidado da gente começar a fazer os cortes pelas áreas maiores para que as outras roupas não fossem alcançadas, você não precisasse mexer, entregasse intactas. Sim. Mas aí, todo o volume que foi das calças, eles viraram shorts, né? E aí as pessoas vão receber em forma de short, não mais calça. E também tem a questão do calor, né? Bem, tudo flui, no final as coisas fluem do jeito que tem que fluir, né? Isso. Não tem... Então, assim, é muito interessante essa parte também que você falou de aliar o reciclo, né, com a arte, por exemplo, também, para mim é bem interessante também, porque eu já percebi que a arte ficou por um tempo, ou ainda aquela coisa separada do resto, né? Separada da vida. O sistema que a gente vive fez muito isso, né? As galerias parecem uns hospitais, né, às vezes, né? De tão, né? Que não é o caso dessa, é colorida, vivida, a gente está fazendo tudo isso aqui, né? Então, eu acho que é muito de uma outra... Eu vejo muitas vezes como esse acordado feminino vendo a arte como parte da vida, né? Por que não misturar essas coisas? Por que não misturar o reciclo, melhores designs, né? Porque às vezes tem gente que gasta muito, tem obras de arte que são assim, absurdas, partindo do ponto de vista do gasto do dinheiro, às vezes, e até dos materiais, né? Então eu falo sempre, né, que eu não gosto de usar materiais preciosos, e aqui também parece que é um caso, né? Eu acho interessante pensar no material o seguinte: às vezes quando você fala em reciclado, ele tem uma conotação pejorativa, né? Está muito ligado a, sei lá, pegar lixo, limpar, lavar, não sei o que, e fazer aquilo, e a gente às vezes vê uma coisa meio desvalorizada mesmo. Sim. Eu acho que a utilização do material reciclado também, que a obra é toda feita, né, de material reciclado, aí tem papel, jeans e papelão, né, o resto foram coisas complementares que a gente conseguiu também emprestado. Sim. Mas assim... Que é uma forma de reciclar também, né? Que seja temporariamente, né? É uma base, né? A base toda do trabalho é tudo reciclado. Então, assim, é a prova de que é possível fazer, né, da outra cara, sabe? Dar uma poética para isso que a gente geralmente considera menor, né? Sim. Então, eu não acho que a obra em si, assim, ela... Obviamente, quando você... Porque, por exemplo, ela foi confeccionada dessa forma, mas se tivesse utilizado algum material mais nobre, alguma coisa, obviamente cada material tem um impacto diferente na obra, claro, né? Mas por ela ter sido feita com material reciclado, ela também tem o valor dela, ela não perdeu esse valor. Sim. Né? Eu acho que ela transformou, né, como você falou, o material que a gente vê que, né, foi utilizado para um fim, né, para a vestimenta, tal, não sei o quê. Mas o que eu achei interessante também foi no próprio processo da construção da obra, e coisas que iam surgindo ali que a gente não imaginava, os efeitos que o jeans causava. Porque, por exemplo, quando a gente começou a cortar o jeans, eu falei, pô, Alice, aqui tem uma coisa interessante que são as texturas dos jeans. Quando a gente pensa no todo, você não acha que isso não vai acontecer, mas no processo vai aparecendo, né? ele vai surgindo na sua frente. Ou seja, coisas vão sendo sugeridas pelo próprio material. Pelo próprio material. Que é uma vida que está ali própria já, né? Isso. Que não estava na sua cabeça inicialmente. E aí eu estava comentando com ela, olha, isso aqui é muito interessante, visualmente isso é muito interessante. E a gente foi fazendo com que cada nova etapa do processo, quando surgia coisas que a gente considerava que fosse interessante, a gente tem alguma forma que consigo encaixar aqui e eu acho que deixar, sei lá, dar uma forma ainda mais interessante para aquela outra etapa que a gente estava passando. Então, assim, teve várias coisas que foram acontecendo no processo, que a gente foi descobrindo na hora, vendo a própria tonalidade. E eu estava comentando, relembrando com ela até esses dias, em relação ao jeans, como eu estava falando no começo,
o jeans ele veio uma parte, né? E ao longo desse 1 mês e meio, outras pessoas foram entregando. Então, assim, a gente cortou o grosso, a base, mas ainda faltava, não dava para completar ainda. Então, tinha meio que uma certa tensão, se ia conseguir todo, se não ia. Era uma coisa mesmo, falei, Alice, vai dar tudo certo, porque está no fluxo e vai vir. E uma coisa que era interessante é que eu falei, quando a gente começou a fazer a montagem da obra, ela começou de trás para frente, e havia essa necessidade de fazer todas pela a tonalidade que fazia de cima para baixo, que é do claro para o escuro, Sim. e também de frente para trás, do escuro para o claro, Sim. que são o movimento das ondas. Tá. A questão tonal, ela mexe nesse movimento também. Sim. Sim. Pode parecer aleatório, mas foi pensado. Sim, claro. Então, assim, no processo que a gente estava, por exemplo, quando a gente estava já na camada da frente, ainda estava faltando algumas pessoas que eu tinha feito contato para entregar o material, as doações, aí falou, Ana, venha buscar, sei lá, na terça, eu falava, venha buscar na quarta. Aí eu falava, gente, vai dar tudo certo, porque quando eu chegar lá, o cara vai estar com a calça clara para me entregar. Já Era incrível. alquimizando tudo. A última semana de arrecadação vieram todas as calças da frente. Tá, perfeito. Então, assim, é uma sincronia e é um processo muito bonito de ver, porque é tudo muito, muito fluido. Assim, se você confia no processo, ele Sim. acontece. Pronto, deixa eu só arrematar uma coisa, porque eu acho que tem um ponto aí que você está falando que é muito importante. E é de volta àquela história da palavra reciclada, que eu fiquei até pensando que você disse, é uma palavra que a gente vê muito pejorativamente, né? Então, isso é importantíssimo. Eu acho que é uma das nossas missões aqui, ou talvez interesses, de desmistificar ou limpar algumas ideias, que na realidade são ideias excelentes. Por exemplo, a ideia do reciclo é uma ideia limpa, é uma ideia que traz inteligência em design, né? E que foi espizinhada, né? Quer dizer, ficou muito essa ideia de que o que é novo presta, o que é usado não presta. Né? Então, eu quero tocar nesse ponto aí, porque isso é novo, essa ideia, já existe um pouco, mas está arraigado, muito arraigado nas pessoas. Então, mesmo que elas ouçam, quando elas vão comprar, não, eu quero novo, eu quero... Claro, tem algumas coisas, né, você tem que ter cuidado. Ainda, né? É muito cultural, mas que isso é um entendimento que pode mudar. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos já tem, até já mudaram o nome, quer dizer, eles chamam muito de vintage, né, de vintage, que são as coisas, as peças que já tiveram uma vida antes deles, né? Eu já comprava muito em lugares vintage lá. Tem gente que só compra nesses lugares, tem gente que se recusa a comprar roupa de marca. O meu ex-marido mesmo não vestia roupa que tivesse logo de nada na frente, porque ele dizia que não era garota propaganda, não ia, né, fazer. E assim, já tem até uma outra ideia lá, já é até meio vergonhoso andar com coisa aparecendo, né? Que as culturas vão aprendendo isso, né? E isso é político. Isso é político. Quando se fala assim, ter cuidado onde a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente escolhe a vida, são essas ações políticas que valem mais do que... Isso vale mais do que em que a gente vota. Muito mais. Num momento ainda como esse, assim, uma crise como essa, assim. Política, tudo né? Isso, exatamente. Também. Uma crise política, uma crise humana. Então, assim, isso remonta, inclusive, poeticamente, isso remonta lá para a década de 40, ali, no pós-guerra, né? Depois da guerra, os artistas começaram a se apropriar de materiais que foram ressignificados. Depois da guerra, ninguém tinha assim tantos materiais, ninguém nem tinha grana para comprar tantos materiais e montar tantas coisas. E eles ressignificaram muitas coisas, muitos materiais. Então, assim, começaram a trabalhar com papelões, começaram a trabalhar com revistas, com jornais, começaram a trabalhar muito mais com as instalações. Ali a gente tem o grande boom, né? O grande fluxo de instalações, de performances, improvisos, porque era um momento de crise, era um momento de, de providenciar essa ação política, mas uma ação humana e que falasse de ressignificar mesmo. E assim,
esse ressignificado das coisas materiais, isso é tão, né? Isso é tão passado, isso é tão antes, quando as pessoas ressignificavam as roupas dos irmãos, se utilizavam dos sapatos, né? As mães reformavam, os avós reformavam as roupas. Porque Né? ainda tudo era muito manufaturado, ainda não Isso. tinha essa coisa Exatamente, a gente da linha, né? E assim, a gente me preocupa isso, porque na realidade o que aconteceu foi um tipo de uma lavagem, né, cerebral, né, porque essa ideia sempre existiu. Claro, o homem sobreviveu porque ele sabia economizar, não desperdiçar, trabalhar o se alinhar, criativo mesmo, E é né? o consumo se alinhar com a inteligente, né? natureza, exatamente. E assim, lixo, né? Até tem um lugar online no Instagram que tem muitos lugares que só falam dessas coisas. E eu vi essa frase no outro dia, que lixo é um problema de design. Ou seja, é uma desinteligência. É uma desinteligência, é uma ignorância. Quando o lixo surge, é porque alguém não pensou o ciclo, né, direito. Os animais fazem isso perfeitamente. Aí nessa hora a gente tá pior do que É quando a gente os lembra animais. das cápsulas de café, por exemplo, né? Que virou uma praga, assim como as máscaras. Sim, Então, assim, mods, vários produtos. fralda de bebê, né? Sim. Que eu acho que a própria indústria já deveria, quando ela fizer essa própria fabricação, deveria ser responsabilizada, deveria ter um termo de compromisso com, né, com o planeta. Com o Então, meio aí isso aqui que entra nós. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque as empresas não têm tanto interesse assim. As empresas só funcionam quando são passadas leis e elas são obrigadas. As únicas pessoas que podem fazer alguma coisa somos nós, que somos livres e temos o poder de decisão. Então, é muito importante essa ação, sempre pensar nisso, que eu estou sendo política e estou atuando politicamente, estou sendo cívica e estou fazendo a minha parte. E diminui a culpa, viu? Diminui e a pessoa se sente melhor também, porque você engaja ali. Quando compro, onde jogo fora, como reciclo. E como nós somos muitos, se todo mundo começar a pensar nisso, mas assim, a revolução vem, não é rápido não, é mais do que rápido. Eu concordo com você, eu acho que a gente tem a parcela da contribuição da gente, deve sim fazer consumo pensado, né? Mas eu acho também, por exemplo, eu nunca consegui entender porque as empresas, quando elas produzem, quando elas lançam um produto novo no mercado, por exemplo, foi criado as sacolas plásticas. Foi criado as garrafas PET, porque esses materiais eles já não estão na própria composição feito com materiais que são biodegradáveis. Isso já deveria ser porque lá na eles ideia. Não têm interesse, é isso que eu estou dizendo. Mas a única maneira... deveria ser uma responsabilidade, né? Mas deveria, olha então, só, entendeu? Então. E sabe quando é que eles fazem? Quando as pessoas começam a usar e começam a não comprar. Por isso que a gente tem poder. Exato. Infelizmente, o que você está falando é perfeito. Se eles fossem éticos... Não, eu falo do ideal, né? Se eles fossem éticos... Então, assim, mas isso que você colocou é massa, porque eu já me deparei com essa pergunta, né? Toda vez que eu digo assim, a gente age, aí muita gente diz, não, mas o governo tem que fazer isso. Era massa se o governo fizesse, mas ele não vai fazer. Não vai porque ele não tem interesse. Não, né? mas eu falo do ponto de vista... Mas ele vai quando a gente começa a fazer. Porque depois que a gente começa a fazer, cria uma pressão. Então, aí fica feio não fazer. Mas aí é que tá, é você começar a fazer a sua parte, né? Fazer sua coleta e seu bom uso. Mas aí, por exemplo, a gente também tem como pressionar de uma forma popular, né? Leis, incentivos e coisas que façam com que as empresas elas assumam esse papel. Então, mas eu vou lhe dizer uma coisa agora, xamânico. Xamânico no sentido como é que eu explico, Alice? Não vou nem dizer energético só. Nós só conseguimos pressionar efetivamente aquilo que nós vivenciamos. Sim. Se eu não vivencio aquilo, se eu não faço aquilo, eu não tenho como pressionar. Eu vou falar da boca para fora e não vai dar certo, que é o que a gente vive. Sim. Na hora que a mudança se configura internamente, transformadoramente, por quê? Porque quando eu mudo, o ao redor muda. Por isso que a gente luta tanto, vai pra rua, fala, reclama, mas não está vivenciando aquilo. A gente está jogando fora, está jogando papel na rua. Sim. A gente está estacionando no lugar errado. Aí essa pressão que a gente faz é como se fosse falsa. Entendeu? Energeticamente ela é falsa. Ela não
produz Concordo com nada. você. Na hora que você Ela tem que começa... ser primeiro internalizada para Isso. depois ela ser E aí é externada. que entra o artista e a beleza dessa obra aqui, porque o artista, em fazendo isso, ele dá o exemplo. Você vivenciou isso, você recolheu. Esse assunto, assim, eu não poderia dizer quão importante é isso, porque ela recolheu, né? Com a ajuda de Alice, com a ajuda de todos, foi uma comunidade, eles vivenciaram isso. Ela está contando aqui o que ela vivenciou. Então, o seu exemplo é potente, é poderoso, porque ele foi vivenciado. Foi uma coisa que foi pensada desde o começo. Eu queria incluir a comunidade na construção da obra, Sim. porque a partir do momento que você faz sua doação, e a partir, por exemplo, as empresas, né, que contribuíram com a doação do estúdio de papelão, esse estúdio de papelão, eles não têm um destino certo para reciclado. Assim. Algumas fazem, outras não. Algumas a gente, por exemplo, identificou o que vocês fazem com o descarte. Não, a gente coloca aqui na porta e o pessoal do reciclado pega. Mas, vamos dizer assim, não tem um destino específico para aquilo lá. A gente vai entregar aqui, vai ser moído, vai virar alguma outra coisa. Entendi. Sabe? Não tem um plano. Não tem um plano. O design não está no isso. lugar, né? É muito solto, sabe? E aí, quando eu falei assim, eles acharam maravilhoso, porque toda semana a gente passava 2 vezes, mais ou menos, e recolhia esses tubos. Então, assim, a gente foi da parte alta da cidade até a parte baixa, recolhendo aqui até o centro, e a gente via mesmo como era essa dinâmica do lixo, que ele era bastante espalhado, né? Então, até para a gente começar a pensar e entender como é que funciona essa cadeia, é isso que você está falando. Quando você vivencia, isso. É outra coisa. Outra coisa. Né? A gente tem noção da dimensão. Sabe? Então, e esse é das missões sociais do artista, né? Porque ele, quando ele faz isso, ele propõe uma invenção, ele propõe uma inovação, que não é proposta geralmente pelas partes mais conservadoras da sociedade, que seriam os políticos, as instituições, que estão muito amarradas para fazer isso, não conseguem. Só quem consegue fazer isso é o artista, porque ele está desamarrado, ele está livre, ele arrisca fazer isso e ele tem uma visão e ele consegue ver. Então, assim, é muito, assim, a arte, para vocês verem como ela tem raiz mais profunda do que apenas, a gente nem entrou na questão estética aqui ainda, na poética, que é outra coisa extremamente política também. Tem uma coisa que é interessante também no processo da construção, relacionada à reciclagem, que é assim, quando eu fiz essa opção de incluir a comunidade, né, você termina também fazendo com que as pessoas comecem a dar atenção para uma coisa que para ela depois, por exemplo, quando você faz, você tem calçadinhos para doar, a gente só vai repassar para outras pessoas. Mas quando você dá uma finalidade que elas nunca viram falar, né, porque todo mundo falava, Ana, o que você vai fazer com isso? Olha aí, a curiosidade. Então, já assim, é bom, já né? despertava outra Já coisa nas pessoas, que eu falava, gente, eu vou pedir para vocês fazerem essa doação e eu dou o retorno para vocês depois. Depois eu quero que vocês vejam o que foi com que vocês doaram. Porque a gente começa a ampliar essa visão de que as coisas não podem ser limitadas por elas só, por si só, sabe? Então, assim, a calça jeans ela veste, a calça jeans ela, sei lá, tem a função de proteger, tem essa função de você repassar de um para outra pessoa e com isso você também ajudar um número maior de pessoas para aquilo, de ser aplicada na obra. Mas quando você, por exemplo, eu dei como se fosse um start. De repente uma pessoa que nunca tinha pensado, imagina que assim, quando eu mostrei, né, eu fiquei muito impactada no dia do lançamento da abertura da exposição, porque quando eu fiz a divulgação, muita gente entrou em contato comigo e falou, caramba, Ana, eu nunca imaginei que ia ser isso. Né? Aí eu falei, nem eu. Porque, na verdade, o projeto inicial, né, da obra, ela começou de uma forma, mas ela foi tomando corpo, foi tomando vida à medida do processo. Né? Como eu falei, eu entrei no fluxo, permiti que isso acontecesse, e ela foi se modificando. Mas todas essas coisas que vêm aparecendo depois, esses starts que vão vindo, eles só acontecem porque a gente realmente permite se vivenciar, experienciar essa coisa diferente. E você falou da gente estar livre para a gente abrir essas portas, né? Isso. E a gente possibilitar que isso seja feito de alguma forma diferente do que todo mundo está acostumado a ver, isso ajuda muito, porque a partir dessa você já começa a pensar em outras coisas. E assim, uma coisa que você estava, na realidade, educando aquelas pessoas, sem ser condescendente aqui.
né? Não estou dizendo que educando no sentido guiando, né? Porque quando você pede uma obra, um jeans, né? E você diz, vou fazer isso, e elas estão curiosas, o que você vai fazer? Isso é um processo de educação, um processo de mestre e discípulo, né? Também. Que você tem uma coisa na cabeça que elas não sabem o que é e elas querem saber. Aí tem uma transmissão de saberes ali que está iniciando. Apesar de você ainda não saber no que ia dar, mas você tem uma visão. A consciência vem exatamente dessa sabedoria, né? Consciência, né? A ciência desse experimento compartilhado. Isso. Então, isso é uma forma de educação, né? Aí já ajuda. E outra coisa que me lembrou foi que tem uma lei, não sei se vocês conhecem, lei não, dos 100 macacos, a regrinha dos 100 macacos, né? Dos 100, eu esqueci o nome dos bonobos, não, são os macacos nos Galápagos, eu acho, né? Que começam, não foram eu não lembro onde foi agora, mas eram, eles perceberam que... Eram os macacos? Era. Não, é a lei dos 100 macacos, se eu não me engano. É o seguinte, eles perceberam, os estudiosos, pesquisadores, né, que em uma ilha os macacos comiam pedaços de fruta com areia e tudo misturado. Caía, as frutas, eles pegavam e comiam, eram os macacos, né? Aí, com o tempo, algum que eles não perceberam, né, começou a lavar. Tinha um riachinho assim, ele lavava, e aí acho que ele percebeu que era melhor ser a areia, né? Aí um fez, o outro fez, claro. Aí, e eles perceberam que quando chegou no 100º macaco, sem explicação, numa outra ilha, que tinham os macacos lá, que não tinham contato físico direto com esses macacos, começaram a fazer a mesma coisa. Então, eles perceberam que tem alguma coisa aí que acontece. Eu explico como física quântica, mas se você estudar energia, eu não sei muita coisa, mas eu já li esse texto do torque energético, que as coisas estão indo assim. Se alguém faz uma coisa diferente, aí muda a rede, direção. Que é uma rede, né? Isso aqui que a gente viu. A rede afunda. O sol. Vai para outra direção. Aí e você, na hora que faz aquilo, você disponibiliza aquela energia ao redor para que alguém possa pegar aquilo também. Não é por palavras, não é por... É por movimento. É por vibração. Propagação. Por existência. Aquela ideia agora existe, foi manifesta. Porque na realidade a gente está ali, né? Tá então, aí o artista... Cosmose. Pronto. Aí eu vou até... Seria, então. Por isso que é bom a pessoa estar com artista. Eu vou Cosmoses. pedir para vocês pra gente dar uma pausinha, porque tem algumas pessoas que estão fazendo umas perguntas. Eu vou ver aqui o que é que... Ou seja... Dar um alô para todo mundo, os amigos todos que estão entrando. Vamos, deixa eu ver aqui o que está. Deixa eu ver aqui. Daniele Lauá, Dani, beijão, Luiz, beijo. Luiz, parabéns, amiga maravilhosa. Ricardo Alisson, maravilhoso. Laís, oi Laís. Não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Prazer em conhecer, Ricardo. Qual é a representação do jeans na obra? Pronto, essa foi uma pergunta que a Dani fez, né? Então, o jeans eu tinha falado mais ou menos sobre a questão do material em si que foi utilizado. A escolha pelo jeans foi pela durabilidade e pelas tonalidades, né? Porque como a gente queria fazer uma obra que tinha efeito de profundidade e superfície, então o jeans proporcionava isso pelos tons. Os azuis do mar, isso. Os azuis do céu refletidos no mar. Isso. A incidência da luz, né? Porque quando a luz bate na água, ela faz essa transparência, né? Onde é mais superficial, ela fica mais transparente, onde ela é mais profunda, ela é mais escura. Então a ideia foi essa. Agora tem uma história interessante de bastidor, que eu fui com a Alice, eu acho que foi no penúltimo dia, a gente estava há horas aqui no complexo sem comer. Ela falou, Aninha, vamos lá no supermercado comprar alguma coisa. Vamos, Ana, porque a gente já compra, já traz para cá e continua o trabalho aqui, beleza. E aí estava faltando a tal das outras últimas peças para chegar, para a gente fechar a frente, a frente da obra. E aí, quando eu estava com a Alice no supermercado, a gente estava no caixa, e aí apareceu uma mulher na frente da gente com o vestido de cima até embaixo, todo de jeans, na mesma tonalidade. E eu falava, Alice,
Alice. Vamos comprar. É o jeans, Alice. Então, assim, era interessante porque tudo estava conectado a isso. A gente, é aquela coisa que parece que a gente vai chamando, né? É. E aí eu falava, olha, a tonalidade do jeans que a gente precisava. Você provavelmente deve ter prestado mais atenção em jeans, né? Via jeans em todo lugar, né? Exatamente. E é interessante porque quando você está focado numa coisa, realmente parece que aquilo toma uma dimensão, vai se multiplicando, né? E foi engraçado, porque assim, dificilmente eu vejo pessoas com um jeans todo assim, ainda mais na tonalidade que a gente estava querendo, que era um azul mais claro. Aí eu falei, olha isso. Mas foi interessante. Eu queria perguntar, Alice, se tu lembra um pedacinho da música, o que você quiser, o que você gostar aí. Essa música, eu lembro bem porque essa música eu já utilizei ela em algumas performances, assim. É uma música que vem da minha infância, é uma música que eu vivenciei bastante na adolescência. É Beira-Mar, Beira-Mar de Zé Ramalho. E essa música fala: eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo do sol. A aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira num calo engano durante um instante que vou contemplar. Além, muito além, onde quero chegar, caindo à noite me lanço no mundo. Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar. E é por dentro das águas há quadros e sonhos, e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos, léguas cansativas, caminhos tristonhos, que fazem um homem se desenganar. Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam em mar revoltoso, e outros que devoram com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. As vidas que caem na beira do mar. Há num peixe de asas eu quero voar. É um fragmento. Foi assim que ela me conquistou. Eu não conhecia a música e a Alice me apresentou recitando a poesia. Aí eu falei, Alice, eu já peguei para mim, agora eu vou trabalhar, vou ouvir, vou tentar internalizá-la para tentar a gente fazer com que ela surja visualmente, né? Foi assim que aconteceu. Inclusive, assim, no começo da música, né, o Zé Ramalho, ele entoa um canto que fala somente assim: Isso lembra um galope à beira-mar, né? Isso lembra aquele canto do vento, né? Isso lembra aquela bruma, aquelas ondas. Pode ser na madrugada ao amanhecer, né? Pode ser no pôr do sol. Aí depende da luz que você quiser olhar, né? E o mar é essa coisa assim. Raquel de Queiroz, ela tem um fragmento que fala o seguinte: o mar, essa espécie de céu líquido. Uau! Maravilhoso. É mesmo. Vamos falar sobre um pouquinho sobre o conceito. Acho que a gente não falou sobre isso agora ainda. Então, nessa internalização, né, do processo da música, eu imagino que eu tenho passado, como eu falei, há uns 3 anos para cá, por um processo muito grande, uma jornada muito grande de mergulho interior, e foi por isso que eu acho que, né, eu me identifiquei bastante com tudo que a letra fala, que a poesia, né, coloca. E tem uns 3 anos que eu venho praticando uma caminhada meditativa, né? Eu acordo 4h30 da manhã, e aí eu vou para a beira do mar,
assistir o nascer do sol. Isso eu tenho feito praticamente quase todos os dias. Na pandemia eu interrompi isso porque, né, a gente não estava podendo sair. Em alguns momentos também eu tive que interromper, mas eu já retomei esse processo de novo. E esses registros eles foram ficando internamente. Né? Foi quando eu comecei a perceber o quanto que a gente perde, né, de contemplação diária pelo simples fato de não acordar um pouco mais cedo. Né? Quando eu sempre falava para as pessoas que eu estava... Porque eu passei por um processo... e as caminhadas começaram inicialmente por uma questão de processo de dor. Eu tive um problema de coluna e aí, por aconselhamento médico, falou, você vai ter que começar a fazer atividade física. Eu não tinha mais opção, eu não podia ficar parada mais, eu não tinha mais o que fazer, assim, eu não tinha mais como ficar adiando isso. Então eu comecei a fazer as caminhadas na praia e foi nesse processo que eu fui descobrindo, né, mergulhando nesse processo interior e aí fui internalizando coisas que eu praticamente não observava. Né? Então as pessoas geralmente perguntam para mim, mas Ana, não é muito cedo, você acorda muito cedo? Não, porque assim, já fiz um hábito e hoje eu acordo com os passarinhos. Então, quando o dia começa a amanhecer, eu já levanto, me troco e vou fazer minha caminhada. E esse processo, essa conexão com o mar, nesse momento agora, ela me trouxe muitas lembranças, né, muita coisa da minha infância, dos meus processos internos, mas também que eu consigo associar os períodos que eu passava férias ou final de semana com a família na praia. Eu tive o privilégio de ter uma pessoa na minha casa e ela era filha de pescador. E ela viveu com a gente 23 anos em casa. E ela, para mim, era assim, era como se fosse uma segunda mãe para a gente. Ela ficava o tempo inteiro tomando conta da gente. Meus pais trabalhavam quase o tempo todo fora. E aí, foi ela que me apresentava os seres do mar, as marés, né? Todo o processo de entrada e saída nos mangues. Tudo que eu sei sobre o mar, eu aprendi com ela. E a gente absorve aquilo empiricamente, né? E a gente acha que ficou lá na infância, mas não fica. Né? Ele faz parte da gente, né? Então a gente, quando eu comecei a entrar em contato de novo com esse universo, né, das caminhadas à beira do mar, assim, isso começou a aflorar de novo de uma forma muito natural. E foi quando eu comecei a perceber dessa minha conexão. Então assim, nos lugares que eu chego, que eu sinto cheiro de maresia, eu me sinto em casa. A gente começa a ter umas percepções que elas vão, a gente vai absorvendo e a gente no dia a dia não percebe, mas quando a gente dá esse tempo, né, e nesse momento que eu estou caminhando, eu estou meditando também, aí eu consigo sentir a maresia, consigo sentir a brisa, a areia, né, a onda, o som, tudo isso, e a gente vai internalizando. Então, o mar passou a ser um grande amigo meu para tudo, é alguém que escuta, é alguém que me cura, é alguém que está ali de mão dada comigo, um companheiro que está me fazendo companhia naquele processo ali comigo da jornada. E foi interessante porque quando a música veio para mim, é interessante porque a Alice, como tinha falado, ela começa com um galope na beira do mar, o som, né, da música começa com um galope. E eu só consegui imaginar, eu caminhando, né, à beira dessa do mar, ou cavalgando na beira do mar, ao lado de um órgão. E a gente não falou no formato dessa onda, né, desse mar, mas a obra ela é formada, ela tem o formato de um órgão de tubo, né, que os órgãos de tubo eles são instrumentos musicais que são milenares, é uma coisa que tem, nem sei quanto tempo tem, mas tem muito na Europa, aqui no Brasil a gente tem muito em Minas. E aí quando essas imagens, né, começaram a vir até mim, eu entrei em contato com um amigo meu, que ele é especialista em órgão de tubo, em Belo Horizonte, e ele me deu esse primeiro suporte inicialmente. Eu comecei a pesquisar algumas coisas e identifiquei, por exemplo, que os órgãos de tubo ele não tem um formato fixo, não tem um padrão. E foi quando eu conversei com ele que eu disse, olha, eu escutei a música e eu entendi que aquele órgão de tubo ele tinha um formato de onda.
Aí ele falou, Ana, porque esse é o seu órgão. Você entende que ele tem esse formato porque é aquilo que você se identifica, mas ele pode ter qualquer outro formato. Não teria o certo e o errado, né? Mas o meu seria nesse formato. E aí foi quando eu comecei a pesquisar as imagens e a gente começou a tentar entender como é que poderia fazer essa tradução, até que a gente chegou nesse formato, porque os tubos vieram todos, né, padronizados, e a gente teve um processo aqui de corte para poder fazer essas alturas. A Daniela, acho que é a Daniela, que falou que fez 2 perguntas. Refaz aí, se a Daniela estiver aí ainda, refaz as perguntas, que ela respondeu, que foi a representação dos jeans. Acho que sim. Mas a outra, eu não sei. Eu fui até lá em cima, mas não vi. Ah, será que é aqui? Peraí, acho que é aqui, ó. Que chique! Não sabia que tinha isso. Tem um lugar para ver as perguntas. Ah, é? Gostaria de saber também se essa obra se aplica a uma arte pura ou arte engajada. Quem perguntou? Não? Daniela Lauá. O que você acha que é arte pura? A arte engajada seria uma arte política, é isso que é uma arte... É um termo novo para mim, realmente eu não conheço. Mas tem a ver com a política. Eu acho que tem a ver com política. Bom, se ela puder também falar... Quer dizer, toda arte é política, no final das contas. Até a arte renascentista, até a arte clássica, ela é política. Exatamente. Eu não faço diferença, mas isso aí é pessoal, né? Cada um vai... Eu não faço diferença entre as artes nesse sentido, especialmente porque me atrapalharia, por exemplo, vou criar uma arte para ser uma arte engajada. Aí começa a ficar meio panfletária, né? Então, assim, acho que muitos artistas talvez prefiram... como é que eu explicaria isso? O único se relaciona com o todo. Né? As artes e as grandes obras, as obras, né, em geral, eu estou explicando uma vivência que eu tive, mas as chances que outras pessoas tiveram aquela vivência é muito grande. Né? O universal e o único existem. Então, eu não vejo muito... Eu acho que as coisas estão imbuídas. Por exemplo, olha só, a gente ficou aqui meia hora falando da parte política dessa arte. E eu acho que não foi só isso que você estava pensando, né? Você estava fazendo a sua arte, né? Assim, não era a intenção que tinha na que verdade, ser. assim, esse conceito, né, engajado, puro, tal, tudo isso são construções que ela vem pós-trabalho, pós-produção. O artista, ele trabalha intuitivamente, com os materiais, com as texturas, com a poética. Primeiro de tudo, é sentir a poesia. Depois é que vem o crítico, é que vem alguém que vai conceituar, o artista pode construir isso, mas isso só vem depois do sentir. E lembrando que também todo o processo de construção e até depois que a obra está pronta, cada pessoa vai interpretando de um jeito, né, da sua forma. Então, teve gente que chegou aqui e de cara, assim, mesmo sem ele estar construindo, já bateu o olho e falou, isso é um órgão, né? E eles não sabiam que era um mar, porque a gente não estava com os copos feitos, não sabia, mas só pelo posicionamento dos tubos já sabia conseguia ler que era um órgão. Mas poderia ter sido outra coisa. Tem pessoas que nunca tiveram a percepção, ou nunca viram, né, um órgão de tubo, então elas não têm essa referência, então podem entender como outra coisa. Sim, claro. Então, e é por isso que a arte é livre, né? Um sistema livre. Isso que a Alice falou, acho que matou o pau, assim, eu concordo 100%. Bem importante essa fala dela. E especialmente para nós, como sociedade, começarmos a entender um pouco mais sobre esse processo da arte, né? Porque eu acho que justamente essas confusões do que o nosso sistema mais racional, né? E o sistema racional é um sistema que gosta de separar as coisas, né? Distinguir demais e na verdade... Crititica. É só... Como é? Crititica. Isso. Então, assim, embora talvez existam artistas que queiram, né? Aí eu já acho até que a arte é aplicada, que aí é diferente. Por exemplo, eu sou designer como profissão, né? Profissão de ganhar dinheiro, vamos dizer, né? Então, aí é chamado lá arte aplicada, ou seja, o meu vem da arte, vem do sentir,
Mas aí aquilo ali vai ser especificamente estético para criar um produto, né? e aí é outra coisa, assim, pode até se enraizar, né? Mas assim, a gente está falando como artista, como trabalhadora da arte, eu acho isso que ela falou perfeito. E é porque há essa confusão, como isso vem depois, o que você falou é realmente muito importante. A gente confunde, às vezes acha que as pessoas não. A sociedade, acho que com o tempo vai perceber que o artista tem um processo que na realidade é inverso ao processo racional, né? Sim. Que é essa ideia de que tudo é nomeado já. Não é nomeado. Nós falamos inclusive sobre isso, por exemplo, sobre o experimento, sobre a ciência. A ciência, as construções em laboratório, as nomenclaturas, todos os códigos, as bulas, elas só se desenvolvem depois que aquele artista, depois que aquele pesquisador, ele inventou, né? Aquele estudioso, ele tem a experiência do sentir, que passou pelos ouvidos, pela pele, que passou, né, pela sua degustação. Aí isso vai para... Cria intuições nele, né? Ele começa criar percepções. a criar percepções e depois ele vai fazer comparações, ele vai fazer registros, aí ele vai tentar nomear isso, né, a partir de semelhanças com o que nós já temos, né, em pesquisas. E isso acontece na arte. A arte é um grande laboratório. Agora, antes de nós entrarmos no laboratório para criar um código, uma nomenclatura, nós temos a contemplação. A contemplação. E muitas vezes essa contemplação, ela vem de estados de ócio, ela vem de estados assim de coisas simples, de óbvio, de folha seca rolando no chão, ela vem de lágrima no espelho, ela vem de chuva no vidro, né? Ela vem do cheiro de feijão, enquanto minha mãe canta e mexe o feijão, né? Enquanto meu pai em silêncio não consegue lembrar ainda toda a música que ele cantava. Ou seja, antes é um estado de poesia. Antes de ser nomenclatura, antes de ser conceito, antes de sermos, né, de sermos um nome, nós estamos ali no órgão marítimo, né, no ventre, no grande mar. Na mitologia dos orixás, o mar é considerado o grande ventre, é a barriga da grande mãe, é de onde viemos, né, daquela água quentinha do útero, e para onde voltaremos. E onde vivemos também, se soubermos misturar, né, esses dois lados, porque está em nós, né? Está em nós, nosso corpo, a maior parte é água. É tão bonito isso que a Alice falou, porque meu processo, né, de identificação como artista, cada vez mais eu me identifico muito com a água e com o mar, né? Não é à toa que o processo hoje está vindo muito mais fluido. Boa parte dos meus processos que eu tenho vivenciado tem muito a ver com o mar. Eu estava fazendo já registro fotográfico, já estava fazendo coisas que eu achava que pareciam que estavam soltas, mas como a Alice falou, é de onde a gente vem, então ele chama de volta, né? E a gente às vezes se encontrando distante, você vê, eu estava, no período que eu precisei voltar, eu estava completamente desconectada de mim. Quando eu comecei a voltar a fazer essas caminhadas, a chegar mais perto do mar, ele estava me chamando. Sim. E foi quando eu comecei a
tomar consciência de volta, como a Luiz falou, voltar para a contemplação, voltar a fazer as práticas que eu precisava fazer para estar reconectada comigo e com a natureza. E assim, é isso. Tudo é muito antes do sol criar. Você não só chega aqui, eu tive uma ideia. Não. Você vivencia, você sente, né? E aí você processa aquilo como uma coisa, pela sua experiência, pela sua história, né? E aquilo se transmuta em outra coisa. E a partir daqui, quando você lança para o mundo, é como se todas essas coisas que a gente entrega, elas também elas têm uma função, porque para cada pessoa que consegue observar, né, e ter acesso à obra, ela é tocada de alguma forma. Né? Sim, eu queria dizer, para mim, isso está batendo com o que eu ia dizer, que todos nós funcionamos dessa forma. Sim. O artista apenas está em uma situação de vida, talvez um exercício, que nesse exercício ele compreende esse processo, vivencia esse processo com mais facilidade. Mas nós todos, a gente já falou isso em outra live, que o bebê nasce instintivo e emocionado. Isso não se cria depois. O bebê, todos nós que fomos bebês, que estamos aqui vivos, nascemos instintivos, ou seja, com instintos e percepções, captando percepções, que viram depois intuições, né? Com o desenvolvimento da cabeça. E emocionados, ou seja, sentimos as emoções correr. Por isso que o bebê chora quando dói, ri quando dá vontade, esperneia, dá pulo. Isso não muda, a gente não muda, apenas a gente cria uma repressão. Né? A gente se desconecta nesse momento. Porque no processo de crescer, nós criamos aí aprendemos a racionalidade. Isso aí ninguém nasce, né? A mente nasce zerada. Aí você vai criando uma série de sinapses que vai criando uma programação ali. E essa programação da nossa cultura nos faz relegar e esquecer isso que a Alice explicou, que tem sentimentos e instintos rolando o tempo todo, 100% do tempo. É a contemplação, o ato de contemplar, de estar diante de um templo céu, de um templo mar, de um templo obra de arte, de um templo livre, um templo livro. Há um templo ali, há um templo em nós. Então, contempla o mar, o céu, contempla o livro e deixa-se contemplar por ele. Seja templo de contemplação. Isso. Me lembrou, eu trouxe uns livros meus e o processo da Ana foi muito parecido com esse livro aqui, que surgiu todo no mar. A gente acha que tem umas coisas... Aliás, muitos artistas gostam de caminhar, né? Tem uma mulher que fala disso, né? Que a caminhada é um ato poético. É um ato poético, é bem bonita essa palestra. E aí eu fui entender porque eu gostava de caminhar. Já pensou? Quer dizer que ao caminhar nós estamos fazendo poesia. Todo tipo de poesia. Eu não sei como nem porquê, mas olhando uma as dança, coisas, né? Dançando, né? Porque caminhar é concatenar, né? Dançar, ritmar. Exatamente. Então, eu ia procurar aqui uma poesia para ler, mas essa é uma das coisas que eu tenho muito interesse, né, de quebrar, desmistificar e abrir mais essa visão do que de fato é a arte, que ela é muito mais potente, muito mais profunda e não é uma coisa isolada assim que existe só, né? Porque muita gente diz, os artistas, como se todo mundo não tivesse, né, não fosse pura criação, né? Então, olhar a arte com uma coisa mais nossa, né? E essa coisa humana, né? Uma necessidade humana, instinto básico, o criativo, expressar, né? Esse criativo, ele está lá na cozinha, ele está em tudo que você faça. Mas assim, principalmente, deixa que ele esteja no teu olhar, como olhar. Aí você vai receber, né? Esse olhar pode estar na tua pele,
Este olhar pode estar nos teus ouvidos. E ele está também naquelas horas que a gente não sabe o que fazer consigo, né? Naquelas horas que às vezes a gente está meio agoniado ali, o corpo está pedindo alguma coisa, está sugerindo alguma coisa. Aí a cultura tem milhares de maneiras da gente fugir disso, né? Mas ali se configura um vazio, uma potência de vazio, que é essa potência de devanear, de sentar e não fazer nada, de vivenciar aquilo, sentir aquilo. Seja uma agonia, um comichão, uma irritação, uma lágrima, né? um medo, né? Atravessar aquilo. E muitas coisas se revelam daí. Isso tem muito a ver com a nossa potencialidade artística. Tem uma coisa que eu observo muito hoje, nessa velocidade que a gente vive, que as crianças, elas estão muito com a mente ocupada o tempo inteiro. Sim, isso E é bem eu escutei da minha, escuto de outros filhos, de outros amigos, assim, sei lá, faltou energia, o celular descarregou, a bateria do computador descarregou, mas não tem nada para fazer. Gente, isso é uma... essa aí. Leiam Gaston Bachelard. Então, assim, o não ter nada para fazer é muito maravilhoso. Comprem pijamas, aliás, quem compra, Então, reciclem. eu lembro que quando eu era criança... A poética do espaço. A poética do A espaço. poética do devaneio. Quando A eu era, poética da imaginação. quando eu era criança, eu lembro que Quero quando ler um faltava poema, energia, Sim. quando faltava energia, meus pais levavam todo mundo para a sala e aí a gente ficava... Sérgio, Fabi. A gente ficava fazendo, como chama? Sombra na parede. Né? Desenhos E ali, de sombras. A gente contava histórias através daquelas sombras. E é interessante porque eram situações que a gente vivia quando era uma coisa que somente quando a luz acabava. Olha aí, que especial, né? Mas, olha assim, aí, na escuridão. Mas e porque não podia pagar, no dia que tivesse energia, não podia apagar todas as luzes e fazer o mesmo. Né? Pois é. Então, Exatamente. assim, temos essa possibilidade. Tem essa possibilidade. Então, assim, quando você aprende nessa contemplação do não, assim, do vazio, do ócio, de você não estar fazendo nada, e você consegue aprender isso, você consegue levar para outra. E perceber que o ócio não é exatamente não fazer nada, é porque foi vendido que não tem nada acontecendo ali. Sim. Tem sempre coisas acontecendo, Sim. só que não são sempre as coisas da ocupação, da mente, né? O corpo, o sangue não para, né? A vida é movimento o tempo todo. Então, vou ler só algumas coisinhas aqui. Luiz Henrique, eu acho que é Henrique, exatamente, contemplação. A Fabi está aqui, o Luiz Henrique disse, ótima descrição, alguma coisa que a gente falou aqui. Não pode limitar a arte. Também falou, a interpretação é particular de cada pessoa. Pronto, já chegamos. Eu vou ler, eu queria ler, posso? Sim, deve. Então, esse é o meu segundo livro, Maluquete Quer Dançar. Mas esse livro, ele é todo conectado com o mar? Esse livro todo, não, tem muitas conectadas com o mar, mas todas as poesias surgiram nessas caminhadas que eu fazia no mar. Aí eu tinha que meio que decorar, quando chegava em casa eu escrevia. Tem 24 poemas. Maluquete, para mim, ela sempre está com os pés sujos de areia. Quer dançar. Maluquete quer dançar. Ela sempre está com os pés sujos de Porque areia. só o último que não era lá. A Alice conhece, adora Maluquete, é prima dela, irmã dela. Maluquete surgiu para mim, justamente eu estava na praia olhando um carro. A primeira poesia fala alguma coisa aqui disso. E aí veio como se fosse essa entidade, puxando assim, e queria sair dançando. E eu, toda no racional, né? Tava olhando não sei o quê, preocupada ou ocupada com alguma coisa. Enfim, vou ler uma poesia aqui, não tem título, tá? E diz assim: hoje o meu corpo está azul e verde. Chumaços de algas verdejantes azulam no lugar da espinha. Maluquete cata conchas em caixas. Às vezes confunde-se. Explico que as conchas são mantos cuspidos pelo próprio bicho. Ela diz que eu minto,
que molusco não cospe. Eu digo cospe, Maluquete. Molusco cospe a própria concha. Ela não crê. A língua de flamingo é uma concha pequena, com uma forma muito curiosa e, sobretudo, muito bonita. Maluquete não prevê que moluscos são moles porque cospem conchas, que tenho medo por ela, que hoje o mar está à cor da pele. Então, isso é uma... Né, ele começa, hoje o meu corpo está azul e verde. Porque quando você troca de cor com o mar, né? O mar pega a sua pele e você pega a cor do mar. E é engraçado e ele quando topa. você fala essa coisa que inverte, porque geralmente a gente entende que a concha, que é o ser, né? E o que está dentro é o que vai ser expulso, né? E você fala, ele cuspiu a concha. Ela cospe, eu fui procurar, porque eu comecei a ficar, vinha muita coisinha de conchinhas, beijinhos, né? E aí eu descobri que a parte dura, né, deles é cuspida, né, por eles. E eu me identificava muito com essa coisa do câncer. Eu tenho Saturno em câncer, é a única água que eu tenho muito pouca água. Sou muito mais rígida, assim. Mas a água que eu tenho é para se lascar. Então, e o câncer é o quê? O câncer, ele é mole por dentro. É um molusco, o caranguejo. Né? Tudo que tem carapaça por dentro não tem espinha. É molenga, ou seja, não tem estrutura. Se for para o mundo, não aguenta. Passa alguma coisa e passa por cima. E eu tinha sempre essa sensação de que eu não tinha estrutura. Inclusive, meu mapa fala disso, né? Porque eu vim para criar uma estrutura. Aprender a ter espinha dorsal. E a Maluquete não tinha de espinha dorsal, não queria nem saber, pulava nas ondas, caía de cabeça para baixo e não sabia. E o eu lírico lá preocupado em ensiná-la que ela tinha que, né? Mas ela tinha a sabedoria dela, era muito mais, trocava de cor com a né? Tava nem aí para a espinha dorsal, queria era trocar de cor com o mar. Então eu agradeço a oportunidade porque estou relembrando aqui o meu momento da Maluquete. Foi muito parecido, assim, eu fiquei bem chegada. Eu tive um momento que quando os poemas pararam de aparecer, porque eu senti que ela não vinha mais. Aí eu fui pro mar, fiquei lá e eu disse, eita, poxa, acabou. Aí me deu vontade de chorar, não sei o quê. Aí 6 meses depois eu tive um sonho, que é o último poema. É o epílogo, que é o poema que não apareceu no mar, foi de um sonho com ela. É engraçado você falando isso, porque As Franjas do Mar, inclusive foi uma das perguntas que uma amiga fez. Ela perguntou o porquê, né, do nome. Eu sou uma apaixonada pela obra de Fernando Carvalho, que é diretor, e ele tem uma série chamada Hoje é Dia de Maria, né? Que foi, acho que a primeira série que eu assisti dele, que fala sobre a jornada de uma menina que quer se tornar mulher. E essa jornada, ela sai de casa, do sertão, e vai até o mar. Ela vai em busca das franjas do mar. Nossa, me arrepiei. E quando essa obra chegou até mim, eu estava numa fase muito sonhadora, assim. Eu me identificava demais com a história, com tudo, assim. E a jornada toda desse processo, dessa série toda, ele fez em 2 partes. Ele fez a primeira, quando ela saía de casa, e a segunda, quando ela chegava na cidade, que era quando ela encontrava o mar. E fala sobre os perigos no caminho, né, da jornada, sobre os encontros com as pessoas, sobre aquela coisa de simulação, que se passa por uma coisa e é outra. E eu tive uma vivência muito forte com essa jornada, porque além de ter assistido a série, eu comprei livro, eu comprei tudo que naquela época estava disponível daquilo, e eu fui até BH, porque na obra ela tem um pássaro. Eu tenho muita conexão com pássaros também. Que tem, inclusive, aqui em cima, deixa eu mostrar. Quase todas as minhas obras têm pássaros. Olha, minha gente, tem... o que são? São de origami, surus. Tem tudo aqui, a gente está na beira do mar mesmo. Eu tenho conexão com pássaros desde a primeira instalação que eu fiz, e eu não sabia. Você vê o que é o que é o intuito, assim, né? Aquela coisa da intuição. Todas as obras têm pássaro e eu não tinha percebido. Nossa, eu sei como é isso. E aí, quando aconteceu... Tão normal, né? Pra você. Normal, assim, eu sempre... O pássaro está presente, o pássaro está presente. E quando eu comecei a revisitar várias coisas, eu falei, gente, o pássaro vai muito lá atrás.
né? Antes de eu começar a produzir as obras, eles estavam lá nas minhas pesquisas, no meu imaginário, estava presente em tudo, na minha vida, assim. E eu achei interessante porque nesse processo que eu estava vivenciando, de buscar informações sobre essa obra, eu fui até Belo Horizonte e fui lá ver, conhecer o pássaro mesmo, que foi utilizado na filmagem. Né? E assim, é muito interessante porque é como se fosse um amigo seu, sabe? Eu chegava lá em frente à obra, eu falei, gente, é tão maravilhoso, porque aquilo sai daquele universo de fantasia e passa a fazer parte de vocês, sabe? E é isso. Aí essa menina me perguntou o porquê de Franja do Mar, mas é por causa dessa obra do Fernando. E assim, para mim marcou profundamente. E inclusive eu tenho uma página no Instagram, que é As Franjas do Mar. Eu criei, eu acho que deve ter 3 anos, e eu postava sempre fotos minhas com alguma, que eu escrevo também, com textos meus. E tá lá, assim, tá meio paradinho, mas assim, tem algumas imagens, tem alguns textos, mas tá lá. E aí depois da obra, eu fiquei pensando, acho que eu devo voltar a alimentar isso. E a outra coisa que você falou em relação a que não ia mais aparecer, há 1 ano, eu venho, há 2 anos, na verdade, eu venho numa jornada, num projeto de música, e eu comecei a escrever esse projeto junto com outra pessoa, que foi a pessoa que me inspirou, mas eu sabia que estava faltando alguma coisa, sabe? E quando a Alice me convidou, e a música veio que encaixou assim, quando eu comecei a encaixar as histórias, é tão bonito de ver, porque assim, eu falei, Alice, pronto, eu acho que eu consegui finalizar. As Franjas do Mar, ela tem a finalidade para mim, como teve para Maria na história. A Maria, ela estava em busca disso, né? E ela representa muito a transformação, é como se fosse a libertação, né, de tudo que a pessoa estava em busca de fazer. Então, para mim, é um marco muito... a Alice, quando falou, Ana, a gente vai ter que desmontar até terça. O que eu já chorei de lá para cá, porque, assim, foi um processo, foi um parto, como a Alice disse, para poder sair. E para poder recolher, né, que eu sei que ele vai voltar para o lugar dele, vai ter nesse momento que ela vai se apresentar de novo. Mas esse momento do recolher mexe muito com a gente. Mas que o mar nos ensina, porque o mar recolhe quase na mesma hora. Imagina quantas vezes durante o dia, né? Exatamente. Então é algo, de novo, a vida e a morte que a gente não se acostuma nunca, a gente só quer a vida, né? A gente nunca quer a morte. E eu vou só adicionar, porque é importante para mim, o que você está dizendo agora está explicando para mim, talvez, por que a minha maluqueta apareceu no mar, então. Porque você falou dessa jornada, né? Que essa menina foi para o mar para se encontrar. E a minha criança era assim, presa. Morava embaixo da cama, morrendo de medo, não saía para nada. Gente, é muita conexão. Né? Aí, esse período foi o período que ela em terapia e tal, depois de um tempo tomei ayahuasca, não sei o que, aí, dado o momento, a criança, tipo, pronto, agora a polícia afrouxou, né, e ela deu essa saída, foi a grande saída do armário da minha criança, e ela escolheu sair na beira do mar, pra mim, né, pra eu ver. E assim, eu deixava ela fazer, que eu digo o eu lírico, né, porque tem 2 pessoas aqui, você vê que tem uma falando da maluquete, né. Inclusive, algumas pessoas ficaram irritadas com essa maluquete, porque a maluquete representa, né, a coisa dionisíaca, de tipo assim, não, deixa ela fazer o que ela quiser, deixa ela endoidar, correr. Ela faz um monte de coisa aqui, um monte de presepada, né? E o povo ficou, e eu falava maluquete, né? O eu lírico repete muito esse nome, como que tá nomeando, né, o maluco beleza dentro mesmo, que é a criança responsável por toda essa criação. Então, só queria, engraçado, deve ter um arquétipo, provavelmente, isso, né? Porque essa menina, essa história tem essa jornada, você se identifica com isso, eu me identifico, então tem alguma coisa que a gente vai para a beira do mar para descobrir. E faz todo sentido, porque o mar é aquele limite aberto, você né? falava aquele muito deslimite. Assim, Ana, achei interessante a obra, estou curiosa sobre algumas coisas e tal. Mas eu falava, poxa, eu acho que a obra da Karina não tem a ver com isso. Eu acho que não tem conexão com coisa com o mar, porque, como você diz, os elementos são diferentes.
como é que eu posso dizer? A representação é diferente, né? As cores é diferente. Por exemplo, eu poderia, olhando assim para aqui, ver que eu teria conexão com o trabalho da Laila, por exemplo, que é a água também. Sim. Mas aquilo que a Alice falou, depois que a exposição foi montada, a gente começou a prestar atenção, minha gente, tudo está conectado. Até as rosas brancas Né? que são entregues Então, para aí Iemanjá na falou beira isso, do mar. Ana, Ela tem, são espirais, Tem né? espirais, Como se fossem então, ondas assim, né? é Porque quando interessante. você joga a pedra na água, né? Aí ela faz aquela. Então, tem muito disso, assim. Propagação. A história da jornada, porque assim, comigo, eu começo com a minha menina, é que eu voltando à história, eu começo com a minha menina lá na infância, né? Quando eu ia passar feriado, final de semana, férias na casa dos meus pais. E essa menina é a que sai para a jornada. Né? Essa menina que está em busca da mulher. Então, assim, a minha história, quando eu digo que eu me identifico na história, né, de Luiz Fernando, é interessante porque ela sai do sertão e ela vai em direção ao mar. Quando a gente começa a avaliar, por exemplo, no meu caso, você disse que você consegue, você foi buscar, né, essa menina, ela foi atrás Ela do apareceu mar. para mim no mar, ela Né? não foi, né? Que a franja é a margem, é o fim do Exatamente. mundo, né? É Exatamente. onde está o É além. onde o mar ele Isso. né, Sempre é assim, a gente vai, o louco não faz isso, né? Aquela coisa de a jornada é sempre para o fim do mundo, Sim, sim. porque não é para o mundo conhecido, né? Aí quando a Alice fala que o mar é o útero, que é para onde a gente volta. Então, eu começo a olhar para a minha história e vejo que a menina saiu lá do mar, ela está em busca do mar. Olha que coisa louca, né? Ela faz essa jornada inteira, ela sai menina, quer ser mulher e volta para o mar de novo. Então, é isso, é o espiral, Sim. é a coisa do ir e voltar da maré. É muito incrível. É porque as você vai conexões para o são mar muito e o mar grandes. pega e joga de volta para você, né? Exatamente. Porque tem essa coisa, Tem você um chega ali e momento, separa, Tem um momento de você mergulhar e se aprofundar, né? Sim. Tem um momento de você submergir, de você emergir. Inclusive, alguns dos meus poemas têm muito esse limite na areia, né? Que é da areia e da água. E tem o meio ali, que são aquela espuma, né? Ela tá sempre brincando, pula de um lado, pula para o outro, Exato. sabe? Aí fica sempre, tá no limite ali, tá tentando, né, ser de outra forma, talvez, né? E é isso, assim. Menina sereia, né? Menina peixe. Ela diz muito isso. Assim. Eu vejo, por exemplo, quando eu estava no processo de identificação, que paleta seria essa, né? Onde a Franja do Mar ela iria se apresentar, como é que seria esse visual? E aí eu falei, Alice, escolhi a paleta. Ela falou, Ana, vai ser igual a minha. Aí eu falei, não vai, não tem como ser, né? Gente, é muito incrível. Ela falou, mostra. Foi a Alice, eu tinha fotografado a sequência. E aí quando eu mostrei ela no celular, ela falou, olha aqui, Ana, vai ser assim, assim, aqui, a tinta comprada, e vai pintar as paredes, vai fazer não sei o quê. Então, assim, e quando as obras foram chegando, eu perguntava, Alice, isso aqui? Ela falou, isso aqui é assim. E quando a gente foi vendo, minha gente, está tudo conectado. Sim, tem muitas espirais, tem muitos noves. E representa muito essa coisa, eu acho, dessa... Quando a Útero, gente né? está nesse processo agora de pandemia, que a gente está mais centrado, né, que a gente consegue perceber e consegue colocar uma lente de aumento em tudo que a gente estava passando despercebido, que a gente não queria nem olhar, né, e que isso toma uma dimensão muito maior, a gente vai vendo que aquilo se trata da gente, mas se trata do outro. Né? Quando a gente fala da gente, a gente fala do outro. A Cida acabou de falar É. isso aqui, ó. Ela colocou tudo é todos. Isso. Exatamente. Tudo é todos estarmos conectados. Ela fez uma frase só, assim. Né? É, isso aí. E falou que é muito bom saber o processo da obra. Minha gente, a gente já está em 1h30 desse papo Nossa! maravilhoso. E Nem vê passar. eu queria saber o que está faltando aí. Se alguém tiver alguma pergunta, a hora é essa. Agora eu já sei como ler pergunta aqui. Eu ainda estou meio Não, mas a perdida. gente pegou, a gente respondeu tudo, a gente viu, eu vi Conseguiu, o que né? todo Não. mundo falou, aí depois as pessoas, você vai saber quem estava aí. E a ideia da gente é um bate-papo relativamente rápido, né? Porque é um assunto enorme, dava pra gente ficar aqui, E saíram montar um coisas que a gente PhD. nem imaginava, né, Karina? Saíram coisas que a gente nem imaginava. Isso, Conexões que a gente não sabia. isso, tem muito mais coisas, por exemplo, uma delas é que nem todos os tubos foram, Sim, né?
Aí rapidamente tem uma coisa do esqueleto à mostra Isso, ali, né? é. Aí também é bonito Eu isso, posso como se falar fosse também a sobre alma. isso. Como a gente fez, a ideia, né, era fazer o tubo, a ideia é da gente deixar essa parte exposta justamente por isso que a Karina falou. Para a gente dar a entender que existe uma estrutura que forma isso, né? E que ela está à mostra, ela está aí exposta, né? Teve até, não me engano, não sei se foi o Dan, não foi ela que falou assim, parece um tórax exposto, assim, né? Onde as entranhas estão expostas. Então, assim, tudo fala sobre tudo, sobre essas conexões que a gente está fazendo da parte externa. Continue falando aí, que eu quero mostrar. Vai falando aí, eu quero só mostrar ela maior. Mais perto, né? Pode falar. Você estava falando, olha que linda, minha gente. Ah, sim. Aí os elementos, né? Que Aí lá tem também. Tem uma rede aqui rede, que vai até o final. Essa rede ela também está. A gente está sentado bem na beira do mar aqui, ó. Essa rede vai até lá. Ui, deixa eu tirar assim. E aí tem os... Isso tudo tá embaixo da escada aqui. Então, assim, é um visu esses da elementos poxa. técnicos. Eu falei até que essa escada que está ali, A escada no formato de participa. tubo, né? É como se fosse um formato de tubo, Peraí, de uma tá, grande vamos pra cá. onda também, que está conversando. Não, e olha só, Ela na acompanha psicanálise e no sonho, as escadas são as descidas para o inconsciente. Né? Quando você sonha com escada, você está indo mais profundo. E ela tá justamente embaixo, olha, embaixo da escada ainda é outro detalhe mais, né? Então, realmente, fica a ideia de que o mar é uma descida, né? O mar é uma descida sempre. A água, o próprio útero. processo o processo de construção da obra e o processo interno meu foi de mergulho profundo. E eles estão completamente alinhados, né? E isso tem muito a ver com essa vivência, essa potência do trabalho por causa disso. Ele está exatamente alinhado com isso. A outra coisa que eu queria comentar, que algumas pessoas perguntaram em relação aos elementos, né? Então, assim, a rede está presente na música, os pássaros estão presentes na música, o travesseiro, ele representa o sonho, né? Ele fala dos sonhos. Penas, né? E eu fiz um travesseiro coberto de penas, que é para fazer essa conexão com o sonho. E essas molduras são as paisagens, né? Por onde a gente passa na vida, né? A construção de tudo que a gente vai fazer ao longo da jornada. Na beira do mar, Né? e essas coisas vão. Porque Exato. a beira do mar é um lugar onírico, né? Sim. É um lugar de sensação assim onírico. O mar, o vento. Tem, parece que eu É muitas um órgão vivo. É um órgão É um vivo. órgão vivo, né? Que está falando assim, ele assim, né? Mais intenso, vamos dizer, do que uma árvore. A árvore também tem ali a sonoridade dela, tem o movimento dela, mas o mar, Você acredita que quando eu vou caminhar, eu ouço como se estivesse falando comigo, só que não é linguagem palavras. Só que aí eu fico, diga aí de novo, porque eu não entendi. Quer dizer, eu entendi, né? Mas é uma sensação assim, tem alguma coisa sendo dita ali, mas não são sons. É de uma outra magnitude, assim. O mar é um bicho misterioso, um bichão, né? A gente tem muito que aprender ainda. Maravilhoso. Um grande professor. cérebro. Acho que um dia a gente vai descobrir que não é nada do que a gente estava pensando. É um grande animalzão ali, né? Uma consciência. uma Né? consciência, Uma consciência de. Nossa, nem sei. um coletivo consciente. Coletiva. Então, minha gente, se vocês tiverem mais alguma coisa para complementar aí, essa é a pós-última. Porque tem a última e essa é a pós-última, né? Que foi uma surpresa. E ficamos muito felizes por finalmente fazermos, porque não ia ficar completa. Aliás, não fizemos com todos os artistas, mas essa sendo uma obra tão grande aqui, né? Foi muito bom poder fazer esse papo com a Ana Luísa. E queria agradecer a Ana Luísa por ter topado. E foi bom. Dizer, minha gente, que é a minha primeira live da vida, né? Mas Desde que você nasceu.
Porque eu disse isso na minha primeira live, eu disse, ó, essa é a minha primeira live desde que eu nasci. Porque foi difícil, todo mundo sabe da minha resistência a câmeras e fotográficas e vídeos e tudo, mas eu acho que é isso, assim, o desafio é esse, de estar todo dia, né, a gente tentando, procurando melhorar um pouco. Eu acho que o fato da gente ter a possibilidade de compartilhar também esses processos e falar um pouco sobre a obra, quebra um pouco esse paradigma de que a gente está, né, no patamar acima ou está mais distante do público. Era uma coisa que eu queria desde o início, a gente conseguiu fazer tanto as lives, né, durante toda a programação da exposição, como a gente também conseguiu fazer aulas online com as crianças da rede pública. Então, em alguns momentos eu tive com a Alice presente nessas aulas e é muito mágico a gente ver o quanto que, quando a gente permite esse acesso, né, às pessoas a chegarem perto, a tirarem suas dúvidas, a conseguirem sonhar, imaginarem que também podem fazer o mesmo, isso tem um poder muito grande, assim, né, de transformação, de educação. E eu acho que a gente está aqui para isso, né? Se a gente puder, de alguma forma, contribuir para uma sociedade melhor, eu acho que o artista está, de certa forma, cumprindo com parte desse papel. Eu acho que também é parte dele fazer os outros sonharem, levar entretenimento, levar consciência também. É uma outra forma de linguagem que faz com que as pessoas também cheguem à consciência. Então é isso, agradecer a todo mundo que esteve presente na live, meus amigos que puderam prestigiar, né, a live. E a gente agradece de coração mesmo essa oportunidade. Quero agradecer a Ana, agradecer a Alice, Robertson, o pessoal do DITEAL e toda a equipe que trabalhou com a gente nesse processo. Gabi entrou. Porque não, a gente chegou aqui a partilhar parte dele, né? Mas, como a Alice falou, antes de tudo, ainda tem um processo que foi até chegar até aqui, né? Que também a gente teve que partilhar também desse momento, porque era um momento que a gente estava entregando muita energia e todo o trabalho que estava sendo feito era para que a gente conseguisse chegar aqui, né? E a gente está podendo fazer isso hoje porque outras pessoas estiveram junto com a gente. É um coletivo, né, de parcerias que deram certo, né? Então, minha palavra é gratidão. Sim, a Cida disse, batendo saudade dessa exposição, pura poesia, com certeza, todo mundo aqui é pura poesia mesmo. Na Luísa, parabéns pela obra. Ana Karine e Aline, excelentes mediadores, já com saudade. Oxi, a gente, morrendo de saudade. Posso fazer uma propaganda desavergonhada só para completar? Meus livros estão disponíveis na luanegracartoneira.com, cartoneira sem o i. Os 3 livros, para quem quiser mais poesia. E a gente agradece muito, né? Vou passar a palavra para a Alice, mas gratidão total. Amei. Eu agradeço. A exposição ela vai continuar disponível no site da DITEAL para quem quiser ver a exposição online, né? Quem quiser ver o tour virtual, essa exposição ela vai continuar, ela vai ter um tempo ainda de permanência e conforme seja ela até vai ser mantida como exposição permanente, assim como as outras que virão. Isso está sendo estudado, né, como isso acontecerá. Outra coisa, essa partitura cromática ela se abre assim com todas as cores, tons, formas e linhas, e ela traz muita dor também. Ela traz muita alegria e ela traz a poesia sobre o que nós estamos vivendo, assim, sobre o que está acontecendo, sobre o que é a nossa música interior, mas sobre a consciência desse presente, que assim, estamos vivendo assim, um momento de ascensão, de expansão, né? Enquanto exposição, enquanto artistas,
Mas tem muitas coisas por trás dos bastidores que não estão expostas aqui, mas que elas estão, assim, e que nós, assim, temos o maior respeito, assim, por essa dor que está acontecendo, assim. O que nós trouxemos foi um pouco de frescor, um pouco de poesia, um pouco de alento para as nossas mãos, os nossos corações e para esse momento, assim, para que ele seja lembrado também como a vida, e que a nossa vida seja como cada último momento, que façamos todas as coisas como se fosse a última vez, porque a gente não sabe, assim, quando vai se encontrar de novo. É isso. Isso mesmo, a arte é uma excelente ferramenta de sublimação. A sublimação não cura, mas ela ajuda a sobreviver, emprega aquela energia de uma maneira mais construtiva possível. Isso é a sublimação. A Alice falou uma coisa importante. Algumas pessoas questionam, né, o fato de a gente estar olhando para uma coisa. Você fala do belo, você fala das coisas que aparentemente as pessoas acham que elas são secundárias. Na verdade, como elas duas mesmas estão dizendo, isso faz com que a gente continue, né, a caminhada, que a gente permaneça em pé, que a gente consiga seguir, porque todos nós estamos passando por momentos difíceis, né? Todos temos parentes que foram hospitalizados, ou amigos que foram hospitalizados, ou conhecidos. A pandemia ela não parou, né, não passou. O que a gente está tentando, o que a gente fez aqui, eu acho que foi até um exercício, né, de resiliência, do tempo inteiro a gente está olhando para a dor, mas tentando fazer daquela dor e daquela luta algo mais agradável, mais belo, que a gente pudesse de alguma forma contribuir, né, para esses dias difíceis que a gente está passando. Para continuar vivo mesmo, sabe? Para continuar Pulsante saudável, pulsante de alguma forma, assim. Quando a gente olha para isso, não é que a gente não esteja negando o que está acontecendo, né? Na verdade, a gente está mudando o foco, porque quando você olha para o vagalume, por exemplo, você não nega a escuridão. A gente sabe que em torno dele existe escuridão, mas a gente tem outro foco. E esse foco faz com que a gente consiga seguir, é o que faz a gente se mover para continuar. Então, que de alguma forma a gente tenha trazido para vocês, de alguma forma a gente tenha tocado com o trabalho, ou com toda a dinâmica que foi feita na exposição, porque eu acho que foi isso. Foi um trabalho de muito amor, foi um trabalho de muito encontro, foi um trabalho que a gente fez de doação mesmo, de entrega. Acho que todo mundo se entregou nesse projeto. E é um motivo de muita alegria e de muita gratidão mesmo. Pronto, vou aproveitar esse gancho para dizer que a gente está fechando aqui por hoje. Esse espaço é chamado No Beco das Mulheres, que é um espaço para falar das interioridades, das humanidades, de todas as coisas que o patriarcado não nos permite falar livremente, do amor, da poesia, como coisas concretas, reais, das dores, da morte, da vida, para falar dos femininos. A nossa intenção aqui foi essa. O No Beco das Mulheres volta na semana que vem, quarta-feira, às 6 horas. Eu vou conversar com a Laís sobre o meu livro. E a gente vai seguindo, o beco continua, porque tem muito assunto ainda. Eu agradeço a todo mundo que compareceu e até a próxima. Segurem aí com amor, poesia e força. E o brinco? O brinco? O brinde? Ainda dá tempo para dar um brinde rápido? Peraí, deixa eu botar aqui. Eita, o brinde. Eita, o brinde. Isso não seria dionisíaco. Olha, minha gente, eu estou profissional. Olha. O negócio aqui tá... Eu vou brindar ao amor, à poesia, A luz, a paz, as jornadas, a cura, as franjas do mar, a beira do mar, a beira do mar, as flores brancas,
aos úteros, aos vazios criadores, Ó, às Noia. escuridões que valem. Segura. Esse é um negócio especialíssimo, viu, minha gente? Que a nossa querida Jovem Alice trouxe. Caçador é uma bebida holandesa. Olha aí. Uma espécie de Para o cachaça fechamento. licor. Olha, cachaça licor. Olha. Estendendo os braços. Ana, muito orgulhosa de você. Lucimar Stout, cores da Tati. Lucinar, parabéns a todas. Toma. Tome aí. Vai tomar. Só falta tomar da garrafinha. Fechar aqui.